bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é sexta-feira e é dia de fazer análise de um tipo penal. Hoje nós vamos tecer comentários sobre o crime de roubo, previsto lá no artigo 157 do Código Penal. E uma outra aula, fizemos uma aula sobre a parte inicial desse delito, sujeito ativo, passivo e assim sucessivamente. O objeto da aula de hoje são dois temas: momento consumativo do crime de roubo e explicar as causas de aumento lá do parágrafo 2º. Mas é importante ressaltar que o artigo 157 ele possui dois parágrafos 2º. O parágrafo 2º, que nós vamos abordar na aula de hoje, é o parágrafo 2º-A. Tá? O parágrafo 2º-A não é objeto da nossa aula, apenas o parágrafo 2º em si. Iniciando a aula, qual o momento consumativo do delito de roubo? Quando que há, de fato, a consumação? Sobre essa pergunta, ela é dirimida à luz da súmula 582 do STJ. O que diz essa súmula? Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, se você se deparar com essa situação, qual o momento consumativo dele de roubo? Quando há a inversão da posse do bem mediante emprego de violência, violência ou grave ameaça. Deixa eu colocar aqui, destacar para você. Opa, não. Aqui. Então, momento consumativo do crime de roubo, segundo a súmula 582 do STJ, quando há a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça. Tá? Mas e se posteriormente, por breve momento, fica na posse do agente, logo em seguida ele é perseguido e o bem recuperado? Mesmo assim, teremos a consumação do delito de roubo? Sim. Inclusive a sequência aqui do delito da súmula. Ainda que por breve momento e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Então, mesmo que eu tenha a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ou seja, o bem estava na posse da vítima, passa para a posse do autor do delito, né? Ainda que essa posse venha a ser por breve momento e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Mesmo que aconteça isso, mesmo que a posse seja em breve momento e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, mesmo assim o delito de roubo foi consumado. Sendo imprescindível a posse mansa pacífica desvigiada, tá? Prescindível, aliás, a redação original diz o quê? Prescindível, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Eu acrescentei em negrito aqui, imprescindível, por quê? Prescindível é algo que não é necessário, é prescindível, então eu não preciso disso. Agora, não confundam com imprescindível. Quando eu tenho imprescindível, quer dizer que é necessário, é preciso. Então, sendo aliás, a súmula diz sendo prescindível. Sendo prescindível, ou seja, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Ocorreu a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, está consumado o delito de roubo, tá? Independente se essa posse é por breve momento, se ele é perseguido de maneira imediata a prática do delito e o bem recuperado, e independentemente se ele tem a posse mansa ou pacífica ou desvigiada. Ocorreu a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, está consumado o delito. Súmula 582 do STJ, ok? Então esse é o momento consumativo dele de roubo. E com relação às causas de aumento, do parágrafo 2º. Quando existe o concurso de duas ou mais pessoas, que é uma situação mais grave, geralmente esse delito de roubo ele é praticado, os agentes eles vêm em moto, um pilota a moto, o outro desce para efetuar o roubo, às vezes utilizando arma ou não. Então, quando há a prática desse delito, um concurso de duas ou mais pessoas, incide essa causa de aumento do parágrafo 2º. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, geralmente, quando há o emprego desse delito, né? O emprego não, a prática desse delito de roubo em desfavor de pessoas que trabalham no transporte de valores, geralmente esse conflito ele traz resultados graves, porque as vítimas estão armadas, trabalham com isso, e via de regra vão reagir a esse roubo. Então sempre há o disparo de arma de fogo, vítimas, pessoas baleadas. Então essa situação ela é peculiar e traz essa causa de aumento do crime de roubo. Se o agente se a vítima está em serviço de transporte de valores, e o agente conhece tal circunstância. Então, via de consequência, se o agente não conhece tal circunstância, porque aqui pede que o agente conheça tal circunstância. Agora, se
o agente não conhece tal circunstância, não vai incidir, tá? É preciso que a vítima esteja em serviço de transporte de valores e que o autor do delito conheça a circunstância. Se não conhecer, não há incidência desse caso de aumento. A terceira, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Para a incidência dessa causa de aumento, é necessário que o carro, que o veículo, seja de fato transportado para outro estado ou país. Se o veículo é subtraído com a prática do crime de roubo e ele não é levado para outro estado ou país, não temos a incidência dessa circunstância aqui, dessa causa de aumento. Agora, se de fato for levado para outro estado ou país, aí tem a incidência de causa de aumento. Fiz aqui uma consideração, é preciso que de fato o veículo seja levado a outro estado ou país sob pena de não configurar essa causa de aumento. Uma outra causa de aumento, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade. Aí a minha consideração aqui, analisar o tempo em que a vítima ficou sob o poder do agente, ser superior ao necessário. Imagine que o agente vai praticar o crime de roubo e para não fazer muito alarde ali no momento em que ele está praticando esse delito, ele aponta a arma para a vítima, pede para ela conduzir o carro durante 2 ou 3 quadras, logo em seguida abandona a vítima no local e vai embora com o veículo. Vejam que era necessário, pelo menos para ele consumar o delito ali, conseguir levar o carro, que ele pedisse, sem fazer alarde, para a vítima andar com ele 2 ou 3 quadras. E depois abandonou ela. Então percebe-se ali que foi por um breve momento necessário, um tempo necessário. Então não incidiria essa causa de aumento. Agora, quando o indivíduo mantém a vítima sob seu poder por tempo desnecessário, por um longo período que não era necessário para ele praticar o crime de roubo, aí essa causa de aumento vai incidir. Nessa circunstância aqui também pode ser que ocorra quando, além de roubar o carro, ele pega a vítima e leva em vários lugares para efetuar saques na conta bancária, pode também o crime de roubo ser aplicado em concurso material com crime de sequestro relâmpago. Aí é preciso analisar. O importante aqui é saber se era necessário, esse período na qual o autor dele ficou com a vítima, se era necessário ou não para o deslinde ali do crime. Se não era necessário, manteve a vítima no seu poder por um longo período desnecessário, aí incide essa causa de aumento. 5. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Então, se existe o roubo e a subtração de substâncias explosivas, também, elementos que isoladamente podem ser formador de um explosivo, facilitem ou possibilitem a fabricação de explosivo, também há a causa de aumento do parágrafo 2º. Geralmente, explosivos são utilizados para fazer a explosão de caixa eletrônico. Então, nessas circunstâncias, há o roubo de explosivo ou elementos que isoladamente ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego, também há incidência. E a última, que é uma inserção do pacote anticrime, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Temos a questão específica da arma de fogo, que que está prevista lá no parágrafo 2º A, que não é no parágrafo 2º. E agora o pacote anticrime também trouxe essa previsão. Quem pratica o crime de roubo com emprego de arma branca vai ter uma causa de aumento, segundo o parágrafo 2º. E o que vem essa arma branca? Coloquei algumas considerações aqui. Considera essa arma branca aquela que não é arma de fogo, ou seja, é por exclusão. Elas são próprias, destinadas ao ataque ou defesa, como punhais, lanças, espadas, ou impróprias, destinadas a outros fins, como machados, martelos, serrotes, mas usadas para ataque e defesa eventualmente. E última consideração, arma branca. Artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. Então, nessa situação aqui, quem utilizar no roubo, empregar arma branca também vai incidir nessa causa de aumento. Tá? Só lembrando uma última consideração, a causa de aumento ela incide na terceira fase da dosimetria da pena. Primeira fase, circunstâncias judiciais, total de 8. Segunda fase, atenuantes e agravantes. E a terceira fase, causa de aumento e de diminuição. Esse parágrafo 2º vai entrar na causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.